Vamos aqui no livro de Apocalipse. Esse livro foi escrito pelo apóstolo João para falar de coisas do presente e do futuro, dos eventos principais, das ações de Deus no mundo, do que Ele permite, do que Ele quer que aconteça, do que Ele faz. E nesse livro é falado dessas coisas de forma simbólica. Mas vamos aqui no capítulo 1. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus revelou. Deus deu essa revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer. E foi através de anjos que Deus falou, que Deus revelou a João. Aqui fala que em espírito ele teve essas visões. Ele estava preso numa ilha e Deus revela a ele. Eu sou João que escreve aos que estão na Ásia, as 7 igrejas que estão na Ásia. Igrejas que ele já tinha passado, que ele já foi pastor nesses lugares e agora ele escreve para elas. Só que esse conteúdo ele serve para toda a igreja, em todos os tempos. Que a graça de Deus, Pai, que a graça e a paz sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Deus não tem 7 espíritos. Aqui a gente já vê que ele começa falando de forma simbólica. O 7 é um número importante, é um número que fala de Deus, referente a Deus, a perfeição, a plenitude. Então, 7 espíritos a gente pode entender como o Espírito de Deus que é perfeito. Em momento nenhum a gente vai ver que Deus tem 7 espíritos. Esse livro aqui, ele é bastante simbólico. Deus não revelou exatamente como vai acontecer, ele revelou através de símbolos, não deixou totalmente claro. Muita coisa João também não iria entender, mas o que importa é que a gente sabe eventos principais que esse livro reflete. E da parte de Jesus, a fiel testemunha, ele é o primeiro que foi ressuscitado, o primogênito dentre os mortos, que governa os reis do mundo. Ele nos ama e na sua morte nos livrou do pecado. Isso é algo muito importante aqui no livro. A supremacia, a glória de Jesus e o fato de que ele tem a sua igreja. Ele comprou um povo, ele comprou pessoas espalhadas por toda a terra com o seu sangue. O seu sangue é o que perdoa os pecados e que liga o homem de volta a Deus, para estar guardado, para ter a sua vida com Deus, para ser purificado dos seus pecados, dos seus erros e pertencer a Deus. Isso aqui é algo que percorre no livro, que Jesus tem a sua igreja, apesar de tudo que possa acontecer com o seu povo, a fim de e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus seja dada a glória, o poder para sempre, para sempre. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que o feriram. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Isso aqui é algo que a gente vai encontrar no livro, no decorrer do livro de forma simbólica. Que Jesus ele vem, que muitos vão chorar na sua vinda, que todos vão ver, todo olho verá, até aqueles que o feriram, que o mataram. Então isso fala de ressurreição, fala de juízo, fala da ira de Deus. Tudo isso aqui a gente vai encontrar nos 21 capítulos de forma simbólica. Basta a gente identificar essas coisas, os eventos. Não dá para organizar totalmente, colocar num cronograma organizado, mas a gente consegue identificar esses eventos ao longo do livro. E ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui ele descreve que ele recebeu a visão
fui dominado pelo Espírito e ouvi de trás de mim uma voz como de trombeta, ou seja, uma voz forte. O que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas. 7 a gente já dá para ver que há um simbolismo aí. Apesar de ele citar 7 nomes de lugares para qual devia ser enviada, o 7 representa a totalidade da igreja, a igreja de modo geral. Qualquer lugar, sem exceção. No capítulo 1 a gente vê aqui também falado dessa forma simbólica. E quando eu virei para ver quem falava comigo, vi 7 candeeiros de ouro. Por que 7 castiçais de ouro? Também já está aí de forma simbólica o 7. Depois ele explica o que é os 7 candeeiros de ouro. Diz que no meio dele estava um homem vestido com a roupa que chegava até os pés e com a faixa de ouro no peito. Seus cabelos eram brancos, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como bronze refinado na fornalha e depois polido. Sua voz era como o barulho de uma grande cachoeira. Jesus se apresenta para ele aqui com elementos simbólicos, demonstrando a sua glória, a sua realeza, sua plenitude. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e ele andava nos 7 castiçais de ouro, no meio. Da sua boca saía uma espada, e o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. E eu caí como morto diante dele. Esse é o início do livro de Apocalipse. Jesus se apresenta a João. João tinha conhecido Jesus aqui durante a sua vida antes de morrer. Mas aqui Jesus ele já tem ido ao céu. E ele dá essa última revelação ali. É o último livro da Bíblia que foi escrito. Ele dá a João. Provavelmente João era o único apóstolo vivo aqui. Acho que todos concordam com isso. João foi o último apóstolo a morrer e aqui só ele estava vivo, no final do 1º século. E ele me disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Eu estive morto, mas vivo pelos séculos de séculos. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Jesus aqui, ele mostra que ele tem toda a autoridade, que ele está em glória e que ele vai revelar coisas a João, por meio de anjos, por meio de símbolos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas e os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Então Jesus tem na mão os anjos e também ele está no meio da igreja. Anjo aqui, muitos dizem que são os pastores das igrejas. Outros dizem que são anjos. Afinal, anjos, durante toda a Bíblia, são realmente anjos. Então, se nós entendermos que realmente são anjos, que são ministros, que Deus tem os seus anjos, e eles servem aqueles que, de acordo com o propósito de Deus, eles estão presentes, eles atuam também, pode também significar exatamente anjos, mensageiros, aqueles que levam a mensagem. Pode significar que Deus envia mensagens à sua igreja. E aqui termina o capítulo 1.